Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o reino. O reino de reis é uma questão de atribuições. E as atribuições são dadas para aqueles que permanecem nas provas. Os apóstolos ensinaram isso com as suas próprias vidas. O reino de Deus na terra está vivendo de atribuições. Atribuir é designar o que corresponde a alguém ou a alguma coisa. É delegar poderes e tarefas. É nomear alguém para alguma coisa. Todo homem e mulher no reino faz parte da família real. Todo mundo tem dotes naturais e sobrenaturais. Sua vocação específica e a sua atribuição específica, sua localização geográfica, o seu ambiente de trabalho é a sua área do reino. Os componentes do reino: rei, território, governo e finanças. Deus acrescenta dons sobrenaturais e operações em todos os que têm atribuições específicas. O lugar onde você vive, onde trabalha, onde se diverte, onde cumpre seu ministério, é o lugar que Deus atribuiu a você para governar. Tenha uma mentalidade de reino no seu dia a dia. O reino é manifestado em territórios específicos atribuídos entre as nações da terra. As 12 tribos, Pedro aos judeus, Paulo aos gentios. A cultura humana é afetada e transformada pelos princípios do reino. A sociedade e as nações devem ser estruturadas mediante relações justas e de bem-estar, amparadas nos princípios de Jesus. O que o rei determinou para nós através da sua palavra. Jesus continua a nos atribuir funções, ministérios e determinações, porque depois de sua ressurreição nos fez assentar nos lugares celestiais. Está escrito lá em Efésios 2, 6 e 7, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, continuando, as atribuições do reino estão escondidas na figura da luz do mundo. Porque Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo e não pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, duas considerações sobre a luz. A luz representa o conhecimento, discernimento e orientação clara. A luz tem um múltiplo de 7 componentes. Cada um tem uma cor específica, mas todos unidos produzem um único resplendor embutido, um único efeito, uma única grande influência. Então, no antigo Israel, uma figura que representava o povo de Deus era o menorá, a lâmpada de 7 braços. Tudo isso reafirma a missão de ser luz do mundo. As 7 chaves para a educação do governo de Deus são governo, economia, educação, família, arte, entretenimento, comunicação e religião. A Bíblia nos diz que as nações estão à espera da luz. Então, lembre-se que o reino está fundamentado para enviar. O reino é apostólico. As igrejas, sob o manto apostólico, têm que ser formadas por um povo apostólico. Essa unção é pioneira, perseverante, triunfante, conquistadora, forte, poderosa e tem o apoio e a aprovação do Eterno. Precisamos mobilizar todos os santos para a obra do ministério sob o fundamento dos apóstolos. A direção, a graça apostólica e a unção garantem a representação legal, a autoridade e poder de ação ilimitados. Grande graça, mega poder. Domínio para conquistar, possuir e estabelecer. Então, tudo começa e se mantém com a premissa: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa estabelecer o reino de Deus dentro de nós, sob uma adoração intensa e espontânea, e depois expressá-la em público. A sua aplicação em nós dará através de um conhecimento preciso, inteligência e sabedoria para seguir em frente. Continuaremos focados no reino e nos mantendo atentos à seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que nós temos que fazer diariamente ao Senhor quando levantarmos. Senhor, o que queres que eu faça no dia de hoje? E Ele vai te dizer, vai te colocar as pessoas certas no lugar certo, as pessoas no teu caminho para você ser usado e ousado para abençoar vidas. Então, essas prioridades nos farão fortes nas batalhas do reino. As batalhas do reino se dividem em 2 frentes. Primeira frente, o esforço para entrar no reino e dele participar plenamente. Lucas 16,16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. E a segunda frente,
Em outra frente, é a violência extrema contra o reino, várias tribulações. Então diz que, Mateus 11:12 diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino é uma questão de paradoxos. E a definição da palavra paradoxo é opinião contrária ao senso comum, uma aparente contradição, palavras ou frases que parecem inconciliáveis. Então, primeiro, para subir você tem que descer. Segundo, para viver você tem que morrer. Terceiro, para ganhar você tem que perder. Quarto, para prosperar você tem que dar, que é dando que se recebe. Para reinar você tem que servir. Se você não aprender a servir, você nunca vai reinar, você nunca vai liderar, você nunca vai fazer nada. Primeiro você tem que aprender a servir. Para governar, você tem que servir. Se você não souber servir, você nunca também vai saber governar. Para ter autoridade, você tem que obedecer. Então, Mateus 8:9 diz, pois também, o centurião falando para Jesus, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então, isso, para você ter autoridade, você tem que aprender a obedecer. Se você não aprender a obedecer, você nunca vai ter, você vai ser autoritário e nunca vai ter autoridade. As pessoas vão te obedecer por causa do autoritarismo, mas não porque você é uma liderança. Então, para conseguir e manter, você tem que ceder. Houve, aconteceu com Abraão e Ló, né? E quando começaram a crescer muito e já não tinha conflito entre os pastores de Abraão e o pastor de Ló, Abraão falou para ele, escolhe para onde tu quer, tu quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, se tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. E assim foi, e se dividiram. Ló cedeu, porque ele entendeu que ele era o chefe, ele era o líder, e para ele conseguir alguma coisa e para manter alguma coisa, ele tinha que aprender a ceder. Então, para receber, você tem que dar. Se você não der, você nunca vai receber nada. Para ser forte, você tem que ser fraco. Para ser rico, você tem que ser pobre. Não estou falando pobre financeiramente. Tá? As pessoas confundem isso, dizendo que você tem que ser pobre, tem que ser infeliz, tem que ser mendigar ao pão de cada dia para você entrar no reino. Nada disso. Para ser rico, você tem que aprender a ser pobre, a viver. Para ser alguma coisa, você tem que aprender a ser nada. Para ser cheio do eterno, você deve ser esvaziado de si mesmo. É o sermão da montanha. Para ser sábio, você deve ser discípulo. Se você nunca for um discípulo, você nunca vai ser sábio. E se você não for um bom discípulo, você vai ser um mau sábio, ou nunca vai chegar a ser um sábio. Para você ser o primeiro, você deve ser o último. Entendeu? Porque a palavra de Deus lá de Mateus 19:30 que muitos serão os primeiros, porém muitos serão os primeiros, serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, agora para a gente entender e finalizar, lembre-se que os que aceitam e praticam esses princípios são os filhos e filhas do reino que eles são pobres de espírito, mas apaixonados por Deus. Sofrem perseguição, sabendo que cada tribulação os promove a outro nível de glória. São aqueles que priorizam o reino acima de tudo. São aqueles que não somente vêm, mas entram com tudo no reino. São conhecidos, reconhecidos, amadurecidos e enviados pelo Pai. Então, levanta você que está parado, avança, porque você foi chamado para ser um conquistador. Você tem um propósito na tua vida de conquistar as nações. Você tem um ministério a ser exercido. Você tem tudo na tua mão para ser feito. Basta você colocar aquilo para fora, colocar o mais de Deus para fora. Você já tem o Espírito de você, coloque para fora e você vai ver o milagre acontecer. E essa mensagem eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.